Esse é o podcast Menche, o lado bom da vida. Um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche. Eu sou Rodrigo Boss e ao meu lado hoje está Leonardo Leão. Ele que é empresário, CEO da Brave Educação Empresarial, um cara apaixonado por mudar a vida das pessoas. É isso, Léo? É isso aí, Rodrigo. É um prazerzaço estar mais uma vez contigo aqui. Que bom, obrigado. Vamos fazer um conteúdo bacana aí para esses empresários e empreendedores do nosso Brasil. Isso aí, eu fiquei muito feliz quando vi sua agenda aqui no Brasil. Né? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas você está morando atualmente em Portugal, né? Está casado com a filhinha lá, né? Isso, moro em Portugal já há 12 anos. 12 anos. 12 anos, casei com uma portuguesa e tenho uma filhinha de 2 anos também, que é uma portuguesinha, né? Também. Coisa linda, né? Coisa linda. E acaba também tendo um traço e o sangue também é brasileiro, né? Então ela tá ali com a dupla. Sempre essa mistura, né? Sempre tem uma mistura boa. Portugal e Brasil, acho que tem uma conexão muito bacana, muito importante. E muito antiga, né? Você vê que legal, né? Normalmente está com 13 anos já de mercado, né? Você está 12 anos lá, já é um bom tempo mesmo, de fato. Quando eu lembro do início da nossa jornada, né? Porra, então é bastante tempo. É bastante tempo. E aí, legal quando se encaixou, porque você está, sua empresa, ela atua em Portugal, você atua em Portugal, atua aqui no Brasil também, vamos destrinchar um pouco sobre isso, mas quando eu vi a agenda, eu disse, pô, tenho que trazer Léo aqui pro podcast Menche. Que massa. Porque já é um cara que eu já conheço, a gente já estava junto, né? Inclusive já tive conteúdo meu de curso de vendas dentro da plataforma lá da Brave também. Verdade. E aí eu disse, Léo, vamos encaixar. Ele disse, cara, eu tô em Fortaleza e com uma agenda para São Paulo. Eu disse, porra, dá um pulo em Recife, pô. Né? E aí a gente ajustou, né? A gente ajustou também, já fazia um tempo que a gente queria fazer essa parceria. Você já é um antigo parceiro e foi muito bom que a gente conseguiu bater essa agenda aqui. Essa daqui de Recife e outras agendas que a gente vai fazer aí nesse período que a gente vai ficar junto aí nas próximas semanas. Mas aí para contextualizar e definir você por você mesmo, né? Para quem não lhe conhece, né? Como é que você pode se autodefinir? Né? Cara, hoje eu sou CEO da Brave Educação Empresarial, que é uma empresa de consultoria. E hoje o nosso foco é transformar pessoas através das empresas, né? As empresas, elas são ferramentas de construções dos seus sonhos ou dos seus pesadelos. E a forma como a gente lida com elas é como vai definir qual é o caminho que vai ser traçado. E nós somos a ferramenta que utilizada para poder transformar esse caminho. Então hoje eu sou CEO da Brave Educação Empresarial, hoje sou pai, sou marido e também estou junto com todo mundo para poder, de alguma forma, na minha missão nessa terra, ajudar as pessoas a poderem prosperar. Porque o que a gente faz no empreendedorismo não é só empreender, é também uma ação social. E é isso que a gente faz todos os dias. Isso é muito bom. Já está fazendo dentro da Brave há 12 anos, né? Quanto tempo já a Brave? A Brave, ela tem 5 anos. 5 anos. Tem 5 anos, Eu trabalhava... A gente vai falar na parte cronológica, né? Mas eu sempre fui executivo, estava no BPI, que é o Banco Português de Investimento, lá em Portugal, quando estourou a pandemia, e aí era o momento. Já com 33 anos para 34, era o momento ou empreender ou continuar sendo executivo. Eu optei por abrir a Brave e aí comecei. Sempre tem um momento da ruptura, né? Um momento de inflexão, né? Sempre tem. Na grande realidade, eu sempre fui um pouco inquieto nesse sentido. Eu sempre fiz minha carreira, e já falando um pouco da minha trajetória enquanto executivo, eu tive uma excelente carreira, só que sempre fui inquieto nas empresas que eu trabalhei. Sempre quando eu menciono as empresas que eu vivi, as pessoas ficam sem entender por que eu me tornei empresário. Né? Porque você acaba trabalhando em grandes empresas como o Grupo Carne e Queijo, que é aqui de Pernambuco. Sobre isso, assim, né? Sua vida profissional, como é que ela inicia, né? Até vai chegar nessa mudança. Porque... Fala. Só para contextualizar, né? É muito fácil hoje a gente olhar assim e dizer, porra, você mora lá em Portugal, você tem uma empresa bem estruturada, você está atuando numa empresa internacional, você atua em 2 países, né? Com cliente, com recorrência, tem uma agenda muito bem preenchida. Quem acompanha você nas redes sociais, está na descrição, inclusive, desse vídeo, desse áudio. As suas redes sociais, você vai falar no final novamente também. Você acompanha, vê a sua agenda também, sua rotina de trabalho intenso. E aí, antes de ser o empresário, você já falou que foi 2020 que tem a quebra, vou empreender, então empresário empreendedor. Você já trabalhava numa grande empresa lá em Portugal. Mas antes de chegar em Portugal, eu queria o início da trajetória. Não precisa ser lá o primeiro emprego, não, mas assim, os principais pontos, né, que foram moldando a pessoa que Léo é hoje. Mas eu acho que é importante até falar do meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, então, que foi como assistente financeiro, foi na Saga. Hoje é a Saga, que inclusive foi aqui em Recife, e hoje é a maior escola da América Latina de computação gráfica.
de uma maneira geral. Você sempre foi da área de finanças? Sempre fui da área de finanças e de contabilidade. A minha formação acadêmica é contabilidade e sempre trabalhei na área. Então eu saio da Saga, trabalho no história de contabilidade e aí eu tenho a oportunidade de ir para o Estaleiro Atlântico Sul, onde eu faço também ali uma boa carreira inicial e ali é onde eu vou para a Ernst Young, que é uma Big Four de consultoria de auditoria, passo alguns anos e prestei serviço no Grupo Carne e Queijo também, enfim, e entre outros lugares. E aí é quando eu faço a migração para Portugal. A minha mãe... Essa já é uma, já, né? A Ernst Young, né? Cara, tu saíste da Ernst Young. Essa já foi uma. E aí eu vou explicar por quê, inclusive. Essa migração de Portugal, ela tem tudo a ver. Certo. Quando a gente é jovem, a gente pensa muito no dinheiro, a gente foca muito na carreira. E muitas vezes a gente não olha no âmbito familiar. E infelizmente em 2009 eu tenho uma perda irreparável com a do meu pai. E aí eu comecei a repensar a vida. E aí eu comecei a entender até quando eu vou poder falar eu te amo, dar um abraço, dar um beijo na minha mãe. Minha mãe já morava em Portugal. Então, a partir daí, eu começo a fazer uma inflexão para poder entender que não é só carreira, não é só dinheiro, não é só bem material, mas também tem ali o sentimento e tem o envolvimento emocional com a nossa família. E é aí que eu decido a fazer essa mudança. Pessoal, ela foi morar em Portugal por qual motivo? A minha mãe foi morar em Portugal. Minha mãe, ela é chefe de cozinha, doceira, boleira, como você quiser, patisserie. E ela vai morar em Portugal por um convite de uma amiga para trabalhar no hotel, nessa área de patisserie. E ela vai para lá e vai morar em Portugal há 15, 16 anos atrás. E vai trabalhar em Portugal atrás do sonho dela. E aí depois posso contar também um pouco do que ela fez por lá, mas ela também desenvolveu um trabalho excelente lá em Portugal também. Entendi. Então nesse pensamento de em quanto tempo eu tenho ainda de convivência com minha mãe, minha mãe agora está em outro continente, outro país, né? Como é que eu consigo me aproximar mais dela? Exato. Você decidiu deixar o Brasil. E aí decidi deixar o Brasil e aí fui para Portugal, pedi demissão de um excelente trabalho com 25, 26 anos, mais ou menos. Então era um momento crucial da minha carreira, mas eu acho que foi a melhor escolha possível da minha vida. E eu fui para Portugal e Deus faz as coisas da sua forma. Minha mãe acaba tendo câncer quando eu chego lá. Então parece que eu precisava ter ido, né, para poder acompanhar, eu e minha irmã, né, a gente acompanhou a minha mãe lá, mas graças a Deus ela ficou bem, tá bem hoje em dia, não tem nenhuma sequela, tá excelente. Mas foi muito bacana porque a gente também ajudou a construir um negócio para ela, e aí depois chegou a Netflix na minha vida também. Nesse ínterim. Entra a Netflix na minha vida, onde eu faço parte também do grupo executivo da Netflix Europa, enquanto a Netflix era em Portugal, antes de ir para a Holanda. E eu passo alguns anos lá, antes de ir para outros rumos, como o Banco Santander e o BPI, que é o Banco Português de Investimento. Então a minha carreira lá sempre foi nessa linha aí, antes de começar a empreender. Como eu falei, reforçando sempre na área financeira. Sempre na área financeira. Eu nunca fiz absolutamente nada que não fosse na área de contabilidade e de finanças. Legal isso. E aí, no momento de pandemia, caos no mundo. Caos no mundo. Em Portugal, o governo agiu muito rápido, então nos primeiros dias todo mundo já ficou em casa. E aí quando eu fiquei em casa foi quando a minha chave virou e aí eu fui lá e pedi demissão. Então, já tem uma pausa desse momento que eu lembro, eu tinha uma mentorada minha no mercado imobiliário, e ela já estava morando em Portugal há alguns meses, e a gente tinha estruturado, inclusive durante a mentoria, essa mudança dela sair daqui de Recife, do mercado imobiliário daqui, para ir para Portugal, e conseguiu, através dos contatos, uma boa imobiliária, estava trabalhando, já estava acho que uns 8 meses lá. E aí quando veio a pandemia, ela me ligou, né, desesperada, buscando novamente um mentor, né, e eu disse, pô, sua família está aqui, você é daqui, né? Você só tem uma amiga aí que lhe abriu porta, você tem um trabalho, mas vai ficar todo mundo enclausurado nas suas casas, né? Eu já imaginava isso. Eu digo, venha-se embora agora. Né? Deixe tudo, pegue só a sua roupa e volta pro Brasil. Faça isso. Ela disse que foi uma dica, um insight, né? Um aconselhamento mais assertivo, porque ela veio tipo numa sexta-feira e a partir do sábado fechou o aeroporto, não entrava nem mais saía voo. Olha entendeu? lá. Ela saiu nas últimas assim. E Portugal é um país muito pequeno. Muito. Né? Então, até queria saber um pouco desse relato. Como é que foi conviver? Não quero relembrar a pandemia, que acho que foi dor para todo mundo, né? Até pelas perdas que tivemos e tudo mais. Mas, como falou, aquele momento de inflexão, né? De mudança, Foi um momento difícil para todo mundo, como você falou, do ponto de vista de saúde, de algumas perdas também. Eu graças a Deus, não tive nenhuma na família, mas sei de muita gente que teve. Do ponto de vista de inflexão empresarial, para mim foi muito importante, porque a gente ficou enclausurado, como eu falei, né? Eu fiquei em casa, já era casado, então eu fiquei com minha esposa. E aí foi um momento de virar a chave, de fato, e iniciar um novo negócio. Eu já prestava algumas consultorias por fora, né? Tanto para o Brasil quanto lá para Portugal também. E aí foi o momento em que eu fiz essa virada e aí iniciei.
a Brave Educação Empresarial nessa altura e comecei. A partir dali até agora, sozinho, num quarto, eu e Jesus Cristo, com muita vontade, muita força e caí para cima. Sem medo de ser feliz. Isso aí. E hoje a gente já tá. Hoje são 2 escritórios, já agora contextualizando, que eu acho que é bacana fazer esse paralelo. Hoje são 2 escritórios, um em Fortaleza, outro lá em Lisboa. Atendemos não só o Brasil, mas como também a Europa, a Oceania e hoje também a América do Norte. Então a gente tem mais de 5 mil clientes que a gente já atendeu ao longo desses anos. Eu sou muito feliz. Hoje nós somos considerados a primeira consultoria digital do Brasil, falando de digital, né, como é natural, que atende pequenas e médias empresas. E eu sou muito feliz de onde a gente está chegando. Quase 50 colaboradores também. Então, sou muito feliz. Um time grande, né? Tanto lá em Fortaleza, quanto também em Lisboa. Em Fortaleza, a gente está chegando aos 30 agora. No momento da montagem da Brave, né? Como é que você imaginava ela? Até a concepção do nome, do propósito da empresa, né? Entrar nessa área de educação empresarial, né? Não entrar até com o nome assim, somos uma consultoria, por mais que faça consultoria, né? Mas você entra mais educando o potencial cliente, né, através da consultoria. O que eu pensei, Rodrigo, nessa altura foi o seguinte, cara. Primeiro que eu pensava o seguinte, vamos lá. Eu quero sair da área executiva e quero abrir meu negócio, mas o que é que eu vou fazer? Certo. Todo mundo tem essa reflexão. Vou fazer aquilo que eu sei fazer, que é o que todo mundo também vai fazer. Todo empresário tem isso em comum comigo. E aí eu fui lá e iniciei fazendo aquilo que eu sei fazer, que é a área de finanças e contabilidade. A área de educação ela é muito importante. A gente levar a educação para outras pessoas. E aí vem também uma outra chave que eu viro, que é a seguinte. No mundo corporativo, geralmente, é muito jargão e muitas palavras técnicas. E a minha proposta dentro das redes sociais e dentro desse novo trabalho era mastigar e levar para o empresário algo mais simples, tido como um bicho de 7 cabeças. Então inicia nesse formato. Desmistificar, né? Desmistificar. E democratizar a consultoria. Isso. Porque todo mundo enxergava a consultoria como algo muito caro, dispendioso, e que não tinha acesso para quem faturava 200, 300, 50, 100 mil por mês. Então a gente entrou... Era para grandes empresas, de fato era. Né? Era para grandes empresas, era uma coisa muito burocrática. Né? E no mercado não existia, atenção. Perfeito. No mercado não existia. Então a gente entra nessa vertente. Hoje a gente atende empresas que faturam desde 50 mil até 10, 15 milhões, 20 milhões por mês. Hoje eu tenho um cliente que fatura meio bilhão por ano. Então a gente atende toda essa gama de clientes, mas inicia-se dessa forma. E até hoje, o meu maior objetivo com minha equipe de consultores é justamente essa. Que eles levem para o outro lado algo simples, fácil de executar, de entender e de gerar resultado. Porque no final do dia, o empresário ele quer isso. O que o empresário quer são os números na tela e saber qual é o caminho que ele deve ir, qual é o próximo passo que ele deve adotar. Vou aprofundar nisso ainda, mas antes voltando, você falou quase 50 colaboradores. Em 5 anos, né? Um crescimento absurdo, Vultuoso, né? E aí, estando em 2 países, e você mora em Portugal, né? Atendendo lá a Europa como um todo. E aí, como é que foi a decisão de montar um escritório aqui no Brasil? Por que escolheu Fortaleza? Legal. Né? Baita pergunta. A capital assim, da Brave. É verdade, a Fortaleza hoje é a capital da Brave no Brasil. A Brave Fortaleza ela é muito pelo meu sócio Caio, que inclusive você conheceu. O Caio ele é de Fortaleza, de Russas, na verdade, que é interior ali do Ceará. E o Caio, como sendo de lá, uma pessoa minha de confiança no Brasil, e Fortaleza como a 7ª capital do Nordeste com um crescimento gigante, como você bem sabe, todos sabem, na verdade. Então não teria lugar melhor que não Fortaleza naquele momento. Eu tinha muita dúvida sobre Recife, sobre São Paulo, mas com a presença do Caio, a gente decidiu por Fortaleza e foi um acerto gigantesco. Demais, gigantesco. Foi maravilhoso, a gente está muito feliz lá em Fortaleza, são vários clientes, inclusive agora quando eu voltar, vou fazer algumas visitas lá também de uns clientes que são super importantes lá em Fortaleza e em Ceará. Então hoje você e Caio tocando o escritório em Fortaleza, você tocando lá o escritório lá em Lisboa, e a coisa começa... É isso aí, hoje o Caio é meu sócio, mas também é o gestor de operação de Fortaleza, é ele quem manda aprender e soltar lá em Fortaleza, é o cara que comanda as ações, eu fico lá em Lisboa, e também junto com ele a gente toca a parte estratégica de expansão, de produto, e tudo aquilo que envolve um trabalho de CEO junto com ele também. Ô Léo, e nesse mundo de tantas consultorias hoje que existem, né? E consultores também autônomos, né? Que estão oferecendo soluções. Tem muitas pessoas boas no mercado, mas tem muitas pessoas rasas, né? Que não tem profundidade, que, eu digo, às vezes é o cara que lê um livro e acha que já vai mudar a estratégia da empresa, né? Como é que vocês se diferenciam nesse mercado? Quais são os principais benefícios diferenciais que a Brave hoje oferece? Hoje tem muito aventureiro.
Hoje o que mais tem dentro da internet é aventureiro. Hoje a gente tem muita gente formando consultores. Hoje a gente tem muita gente ensinando a vender consultoria, mas quando na verdade eles não entregam consultoria. Muitos deles entregam mentoria, muitos deles entregam cursos gravados transvestidos de consultoria, porque consultoria, como você sabe, Rodrigo, é a gente sentar, abrir um computador, eu, você, empresário, e a gente executar junto com você. Então, se eu trouxesse hoje aqui uma única palavra que representa a Brave, que nós somos uma consultoria de execução. A gente coloca a mão de obra qualificada dentro dos nossos clientes. Hoje nenhuma consultoria, principalmente digital no mercado, não consegue entregar o que a gente entrega. Porque eu aloco consultores capacitados, economistas, contadores, que já passaram por multinacionais dentro dessas empresas para desenvolver um papel de execução. Então, desde um diagnóstico, desde a execução, desde o monitoramento, para a gente conseguir atingir o objetivo daquele cliente. E fora isso, existe uma gama de outros pontos que a gente também entrega, como, por exemplo, um CS. Qual é a consultoria hoje que tem um CS, uma pessoa que está ali para o sucesso do cliente, para acompanhar desde a entrada do cliente até a saída desse cliente? O que é importante para o cliente, não é para super importante. Né? Eu falo para os meus clientes que eu pago o meu CS para ele conseguir implementar o nosso método dentro da empresa do nosso cliente, para garantir que o nosso método será aplicado. Então, acho que a maior... até explicar para quem nos escuta e nos ouve sobre a questão de mentoria, consultoria, né, até de coach, que eu já falei isso uma vez no passado, porque, por exemplo, eu tenho alguns cursos que eu já fiz até de coach, né, mas eu não sou coach, nunca me titulei assim, né, fiz cursos para formação pessoal minha, né, nunca apliquei. E hoje trabalho muito mais com mentoria do que até com consultoria. Já trabalhei até com consultoria. Hoje tenho 3 grandes negócios. A Mensch, né, eu junto com o André, a gente está já há 13 anos aí no mercado, estou há 12 com ele. Né? Tem 13 anos já da marca, né, o André Porto, que é meu sócio aqui na Mensch. Tem a Armorial Gestão, que você conhece também, né, na minha empresa junto com o Pablo Urpia e a Tarso Nascimento, onde desenvolvendo a parte de gestão contábil, né, com algumas entregas ali. Temos outras empresas no nosso ecossistema, em cada um, que essas outras empresas têm uma tática de sucesso, que é uma empresa de consultoria, e treinamento de vendas, onde mais eu aplico hoje a questão da mentoria. Aí, para explicar, até faço uma alusão brincando assim, você imagina que você precisa de um desses 3 profissionais, né? Um coach, um mentor e um consultor, né? Então você está numa selva perdido, e aí você contrata o coach para poder sair daquela selva, né? O coach vai te dar aquele estímulo, né? Cara, acredita em você, né? Bora pra cima, bora, não sei o quê. Vai no teu caminho, vai lá, vai que tu vai sair, né? Rapaz, se não sair, tu volta e vê outro caminho. Persiste e tal, né? Então o coach ele dá aquela injeção de ânimo, aquela animada, até direciona alguns caminhos, né? Já o mentor ele chega, senta com você e faz, cara, eu já saí, já voltei, tá? E o caminho que eu fiz foi esse aqui. Então, vai lá e faz. Sim, mas se no meio do caminho tiver uma árvore caída, aí tu fala comigo que eu mando tu pular, ou tu manda uma foto que eu vejo se tu passa por baixo, por cima, eu vou te direcionando. E o consultor cara, o seguinte, eu já saí, já voltei, eu vou contigo, pega na minha mão e vamos juntos. É isso aí. Né? Eu sei o caminho. Então eu até digo assim, eu digo que, até brinco, né? Muitas vezes o mentor, e eu faço essa função muitas vezes, o mentor é o pitaqueiro, eu dou pitaco. Né? Claro, pitacos assertivos, pitaco com base, né? Exato. Mas para não diminuir a minha própria profissão também. Mas o consultor, que é um trabalho que hoje eu faço menos, né, de consultoria, é de acompanhamento diário. Acompanhamento diário. E por que você faz menos, boys? Porque é acompanhamento diário. Ou eu entrego de fato o melhor para o meu cliente, né? Eu prefiro não entregar. Então hoje eu tenho outros negócios que me demandam tempo. Eu digo, não, consultoria eu só pego às vezes eu passo 6 meses na empresa fazendo processo comercial e treinamento, né? A cada 6 meses eu pego uma empresa, porque meus outros negócios já rodam muito bem e já gastam muito meu tempo. E aí eu queria saber agora, falando de tempo de vocês, explicando isso para quem nos ouve e não escuta, você hoje é de fato consultor. Você pega na mão do cliente e acompanha com ele diariamente. Você faz com que o sucesso dele cresça, porque aí vai ser um retorno positivo para vocês também, né? E como é que vocês gerem esse tempo de estar num fuso horário, de ter clientes aqui, lá? Na verdade, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. No início eu era consultor, eu era vendedor, eu era o cara que fazia parte das redes sociais, eu era o cara que fazia absolutamente tudo. Só que como todo empresário que precisa ter esse conhecimento para saber as etapas, eu não posso ficar na operação a minha vida toda. Perfeito. Então já tem 2 anos e meio que eu não atendo nenhum cliente. Hoje eu sou 100% empresário e sou a marca Brave. Então eu sou o cara que difunde essa marca. Então hoje eu tenho uma equipe com 11 pessoas dentro como analistas e como consultores. E segue sua metodologia, seu treinamento. Exato.
esses 11 consultores e analistas, eles justamente têm a nossa metodologia. Metodologia essa também que eu não criei. Eu trago da minha experiência profissional. Perfeito. E a gente né? adapta para adapta, pequenas e claro. médias empresas e entrega nesse mesmo formato. Então, a minha experiência profissional na Ernst Young, principalmente, é ela quem hoje traz todo esse background para a gente poder fazer esse trabalho que a gente faz. E claro, com a modernidade, a gente vai inovando e vai buscando novas entregas para o nosso cliente. Mas o meu foco hoje, velho, 100% é fazer o cliente ter resultado. É fazer o cara ter uma empresa lucrativa, para ele ter mais tempo, para ele estar com a esposa, com a filho, para ele poder pagar o salário de todo mundo sem estar preocupado. E todo mundo que trabalha com ele tem uma vida bacana. Isso é muito importante reforçar aqui para quem está acompanhando o podcast. Cara, a dificuldade de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, é o cara sair do operacional. Completamente. Eu vejo muito isso. E o negócio só cresce quando ele sai do operacional. Total. Quando ele consegue ir, de fato, para estratégia, né? Imagina ali, né? Estratégia, tática e operacional. Ele até fica, não, eu tô no operacional, mas tô no estratégico, né? Fica mudando um chapeuzinho, né? Uhum. Mas, cara, quando você tá 100% na estratégia, seu negócio cresce. E isso é um negócio que todo mundo fala na internet aí, mas é um negócio que é importante a gente deixar claro. Perfeito. Sobre operação e sobre estratégia. Existe um momento certo para tudo. Claro. Existe um momento que o cara tem, sim, que ficar lá, fazer atendimento. Ele nunca vai sair 100%, né? Nunca vai sair. Nunca vai sair. Eu digo, mas sai no dia a dia ali, não é mais a sua principal função. Agora, tu chegou ali com 400, 500 mil por mês, não faz sentido. Você está atendendo cliente, você está fazendo precificação, você está fazendo um telefonema, não faz sentido. Delega. Porque senão tu vai trabalhar 12, 14 horas e aí isso não é trabalhar de forma inteligente. Encontramos tantos empresários, empresas bacanas que estão ali faturando seus 400, 500 mil e o cara não consegue sair do operacional. É comportamento, é falta de técnica, é um processo. O que é que você enxerga nisso? Conhecimento, falta de gestão dentro da empresa dele. Ele ainda não conseguiu compreender, por estar afundado nessa operação, que ele precisa de conhecimento para poder sair dessa operação. Ele precisa ter pessoas para poder tirar ele dessa operação. Ele tem que entender que ele tem que fazer aquilo que ele faz de melhor. E nem sempre fazer de melhor é estar com a barriga em cima do balcão. Mas atenção, existe um momento certo de sair dessa operação. Agora, atender clientes estratégicos, isso não é operacional. Fazer reuniões estratégicas, isso não é operacional. Operacional é você fazer atividades que outras pessoas podem fazer no seu lugar. E até melhor que você, né? E até melhor do que você. Porque esse é um outro paradoxo, tá, Rodrigo? Muita gente que é centralizador acredita que só ele sabe fazer. E que ele faz melhor do que todo mundo. Isso é um erro grande, porra. Porque existem profissionais que estudam especificamente para aquela questão. Ele sabe melhor do que você. Não acredite que você sabe fazer uma arte, um design melhor do que um design profissional. Não acredite que você sabe vender melhor do que um vendedor. Não acredite que você sabe ser um melhor consultor do que um consultor. Então é importante deixar claro isso para todo mundo que vai nos assistir isso aqui. Perfeito isso. Porque às vezes o camarada faz assim, não, mas eu construí essa empresa. Era o sonho dele, que vira uma realidade. Já estou, sei lá, com 10 anos, né, dentro do operacional, fazendo a coisa acontecer. Aí é o centralizador. E o cara, e só funciona porque eu tô aqui dentro. O gado só engorda com os olhos do dono, né? De fato, mas os olhos hoje podem estar digitalmente, né? Não precisa estar fisicamente. E atenção, né? eu até, Rodrigo, eu gosto dessa frase aí e eu acho que é verdade. Ele pode engordar com o meu olho, de fato. Ele pode engordar com o meu olho. Mas o meu olho não precisa estar no balcão, não. O meu olho pode estar nos números, no dashboard, nos indicadores. Perfeito. Poder entender o que é que se passa dentro da operação e fazer as mudanças que devem ser feitas. Números, né? Até porque eu acho que nas suas consultorias vocês apresentam um dashboard explicativo, né, educacional para o cliente. Né? Eu estou muito nessa linha, imagino que a Brave é de fato uma empresa de educação. Total. Né? A educação ali financeira para o cliente. E a gente não tem isso na base da gente em nenhum momento da academia, né? Acho que nem na faculdade, mesmo você fazendo finanças ou contabilidade ou administração, você não vai ter a vivência. Né? Não. E aí, como é que o empresário hoje consegue ter mais acesso aos números? Porque hoje, às vezes, está cego. Uhum. O cara sabe quanto fatura, o quanto entra de prolabore no mês dele. Não, meu prolabore é 20 mil, 30 mil. Sim, mas está faturando quanto? É quantos por cento disso? Está de acordo ou não está? Fica preocupado no início do mês, pagar a folha. Inicia o mês, ele faz a folha. É isso aí. Pagou a folha, agora bora faturar. Aí ele vai pensar agora no dia 20, que é o simples. É o simples nacional. Pagamento do imposto. Mas ele fica ali, qual é a minha meta para esse mês? Quero crescer quanto? Aí ele fala assim, não, eu quero crescer 50%, mas baseado em quê? Como é que tá teu mercado, né? Então, como é que você poderia trazer alguns insights pra gente aí, já aproveitando essa consultoria? Acho que é importante, porque o trabalho de educação é esse.
É a gente trazer conhecimento para quem está do outro lado, e de fato é verdade. A gente não recebe nenhum tipo de conhecimento na nossa infância, muito menos na juventude, e que dirá na nossa faculdade. Dentro das universidades. Faturar, né? Porque você fala, não, eu tô faturando. Sim, consegue faturar, você consegue fazer o seu negócio rodar. Completamente. Mas às vezes tá rodando, tracionando, sem poder parar, né? Se levar uma topada. Eu falo que o empresário brasileiro, Rodrigo, ele é craque em saber fazer dinheiro. Mas ele é muito fraco de gerir esse dinheiro. E hoje é tão importante quanto gerar receita é gerir essa receita. E a gente só consegue gerir receita se a gente tiver número. Essa televisão aqui tem que estar com os números de hoje, do que está rolando agora, para a gente saber fazer as mudanças de rota que a gente precisa. Como você falou, quais são os meus objetivos de hoje? O quanto eu quero vender, você que é do comercial. Mas é só vender? Qual é o meu PPP, minha política de prazo e de preço desse meu vendedor? Ele está vendendo correto ao ponto de trazer rentabilidade para a companhia? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Não é só colocar um objetivo de faturamento. Esse é o maior erro. Qual é o meu objetivo de margem de lucro bruta, operacional, líquida? Porque quando eu bato o olho no meu financeiro e ele não está bonito, é um retrato que não está bonito, é porque tem algum problema no meu operacional. E eu preciso identificar qual é. E a gente só identifica através dos números. Não tem outra forma. Goste você ou não goste, perfeito. São os números. Você consegue trazer pra gente alguma dica, algum insight, né? O empresário hoje que... eu sei que se ele contratar uma consultoria, ele vai ter isso, né? Obviamente. Mas assim, o cara que tá ali navegando no mar, né? Meio sem bússola, né? Qual seria um norte? Olha, hoje, Rodrigo, é muito fácil hoje em dia, tá? A gente hoje tem inúmeros softwares que ajudam. Eu vou dar um exemplo de um, não ganho nada com isso, mas vou dar um exemplo de um que ajuda qualquer tipo de empresário de qualquer segmento. Se tu pegar um Conta Azul hoje da vida e de fato fizer os lançamentos corretos, com plano de conta correto, que é algo simples, um assistente financeiro resolve esse problema. Tu já consegue ter um fluxo de caixa, uma DRE, o que entrou, o que saiu, o que de fato tu faturou, o que é que tu tem de custo. Só com isso aqui eu consigo ter vários indicadores sobre a minha operação. Vou te dar um exemplo. Receita versus faturamento. Eu já consigo entender aqui, olhando para o que é que entrou de fato de dinheiro e para o meu faturamento, se o meu prazo médio de recebimento dos meus clientes ele está alto ou não. Se eu tenho um faturamento muito alto, mas a minha receita ela é menor do que 80% desse faturamento, significa que eu estou dando muito prazo para o meu cliente. E eu posso ajustar isso, né? E eu posso buscar alguma estratégia para ajustar isso. Então hoje é muito mais fácil de você enxergar. E outra, esses sistemas, esses softwares, esses ERPs, eles conseguem te trazer essa informação não só gerencial, mas como também gráfico. Então hoje é muito mais fácil. Não tem desculpa hoje para o empresário não ter os números na mão. Ponto. Perfeito. E olha que eu nem vou entrar mais a fundo falando sobre inteligência artificial. Hoje a minha empresa, a gente não trabalha com Excel, a gente não trabalha com nada que não seja inteligência artificial. Para relatórios, indicadores. Ao seu favor, né? Tecnologia a nosso favor, 100%. Indicadores, dashboards, relatórios, todos os nossos são criados através de inteligência artificial baseada nos dados do nosso cliente. A gente utiliza a base de dados do nosso cliente e a gente monta todos os indicadores necessários para a companhia. Para criar e montar, você também disse agora, é importante ter a informação, né? Total. Então, o cliente tem que saber fornecer essa informação também, né? Para poder alimentar e acompanhar. Que é um problema, né? A gente hoje tem centenas de clientes e é um problema geral. É um problema geral. A gente eu acho de qualquer categoria, né? Ele pode ser um pequeno, médio, grande, né? Ele sempre vai ter esse... Ontem eu conversei com um empresário que fatura 33 milhões por mês e ele tem problema com isso. O plano de conta dele não está correto. Os lançamentos não são feitos corretos nas categorias corretas. Aí isso dá uma divergência nos relatórios de fluxo de caixa DRE, por exemplo, e aí a gente não consegue tomar decisão porque não tem clareza nos números. E aí? Como é que uma empresa que opera com 33 milhões de faturamento mês não tem essa informação clara? Pois é. Isso é bacana porque, lado positivo disso, tá? Eu percebo que os pequenos e médios empresários que estão aqui nos assistindo fazem, porra, cara, eu não tô faturando ainda nem 1 milhão por mês ainda, né? Tô para chegar lá. Mas que bom saber que não sou eu que tô aqui perdido, né? Na grande realidade é mais comum do que as pessoas imaginam, tá? Hoje 95% dos empresários brasileiros eles não têm um controle financeiro adequado, muito menos uma gestão profissional. E hoje, com a situação que a gente vive do ponto de vista de governo que tá horrível, com a situação que a gente vive hoje com
vários concorrentes chegando. Se a gente não tiver uma gestão profissional hoje adequada dentro da nossa companhia, a gente vai ter problema interno e externo. Porque a gente já vê o alto custo dos produtos, a gente vê a queda do consumo dos produtos, e se a gente não tiver um background, um back-office, ou seja, se a gente não tiver uma gestão profissional, muito provavelmente a gente vai estar fadado ao insucesso da nossa companhia. Isso é interessante, bem, Léo. Eu queria que você explorasse um pouco mais sobre esse assunto, até porque você mora na Europa, né? E aí hoje o mercado é globalizado. Uhum. Eu posso comprar produtos, até mesmo serviços, não só aqui do Brasil, não só do meu local, né? A gente tá aqui gravando esse podcast aqui em Recife, né? Aqui em Pernambuco, né? A gente atua, claro, em 4 grandes praças aqui do Brasil, todo mundo sabe disso, também está em Recife, Fortaleza, Rio e São Paulo. E foi até uma decisão nossa, né, de agenda para gravar aqui. Mas assim, voltando a produto e serviço, eu compro do mundo todo. A concorrência hoje, ela não está globalizada, ela está desleal. Né? Eu concorro com grandes players da Europa que conseguem reduzir um preço de produtos, de serviços muito mais do que quem está produzindo aqui dentro, porque a carga tributária nossa é muito alta. Isso. Né? E desfavorece muitas vezes quem está no interno. Como é que você enxerga isso? Mas você pode explorar um pouquinho mais sobre isso. Onde é que o governo atrapalha ou favorece, né, os empresários também? Na grande realidade, o governo atrapalha absolutamente tudo. Eu acho que o maior inimigo hoje do empresário, de quem de fato constrói o Brasil, é o governo, né? Esse governo do PT, da esquerda, ele está destruindo o que é mais importante dentro do Brasil, que é a fomentação da economia. Quem traz emprego, quem gira a economia, quem faz com que o consumo seja maior é o empresário, são as pequenas empresas. 51% das pequenas empresas, elas hoje fomentam o PIB nacional. Portanto, para mim, esse é o maior inimigo. Depois a gente entra com a concorrência, que hoje é desleal de fato. Só que quem briga por preço hoje leva uma pancada muito grande porque perde muita margem. E aí, esse cara é o cara que tem que olhar para dentro. Distribuidoras, indústrias, cada vez mais perdendo margem. Imagina se eu não tenho uma organização, se eu não tenho uma gestão profissional. Como é que eu vou conseguir competir no mercado? Não tem como eu competir no mercado. Porque aí eu vou ter que optar a vender no volume, a ganhar no volume. Só que para ganhar no volume eu preciso de mais capital de giro, eu preciso de mais estoque, eu preciso de comprar. Se eu não tiver organizado, eu vou ter problema. E sabe o que vai acontecer? Eu vou antecipar recebível, eu vou buscar empréstimo. E aí vai gerar uma bola de neve. Porque o problema não é o empréstimo que eu busco. O problema não é a antecipação, porque se eu fizer de forma calculada esse risco, eu consigo resolver. Se eu conseguir buscar um dinheiro lá fora e trouxer para fazer o investimento correto na minha empresa, com risco calculado, com análise de viabilidade econômica feita, esse risco é muito menor. Agora, se eu pego para apagar incêndio, eu vou ter problema, que é o que acontece na maioria dos casos. E daqui a pouco vai ter outro incêndio novamente, né? Que vai ter outro incêndio. E aí, muito maior. Eu não consigo distinguir onde é que está o foco, né? Muito maior. Eu falo, Rodrigo, que o problema não é o valor que a gente deve ao banco. O problema é a nossa capacidade de amortizar essa dívida mensal sem prejudicar o nosso caixa. A Netflix, na minha época, Rodrigo, tinha 400 milhões de dólares em alavancagem. Ela não estava nem aí. Porque ela conseguia amortizar todos os meses com a geração de caixa que ela tinha de novos assinantes e de recorrência de assinantes que já existiam. Então aquilo não estrangulava o seu caixa. Pelo contrário. E qual seria que você enxerga, observando, por exemplo, o governo atual desfavorece a geração de receita através dos empresários, dos empreendedores, e aí tem uma coisa cultural muito grande, que aí talvez seja culpa em parte não só do governo atual, mas de todos os governos que já tivemos ao longo do tempo, se bem que a gente olha observar ao longo do tempo, dos últimos 20 anos, só o PT que está no poder aqui no Brasil, né? Mas da educação base também nossa, de não aprender sobre finanças, né? Nem pessoal nem empresarial, do empresário ter negócios e fatura, consegue ter a receita, mas não consegue gerir a receita, e de pessoas que se acomodam dizendo assim, não, eu prefiro estar ganhando o meu aqui flat, ser empregado, né? Não vou empreender, porque o Brasil não é para amadores, né? Tem essa questão toda. Mas qual seria a saída para que a gente pudesse ter um país mais rentável, ou esse movimento de empresários mais unidos para poder dar um próximo passo? Porque também não é só a gente ficar reclamando. O governo vai estar aí até o final do mandato. Talvez tenha uma reeleição e a população queira botar de novo. Eu, enquanto empresário, não posso esperar o governo mudar. Perfeito. Então, qual seria a saída para a gente? Você, para mim, agora falou algo que é imprescindível. De fato, o governo, apesar de fazer um monte de atrapalhada, ele não é 100% responsável pelos nossos resultados. Certo. Né? Somos nós. Isso. Então não adianta também a gente só apontar o dedo para A ou para B, para Lula ou para esse ou para aquele. De fato, é desastroso. Só que
internamente, eu controlo a minha empresa, eu controlo as minhas ações. A saída, Rodrigo, é profissionalizar a gestão da nossa companhia. É a única saída que eu enxergo para que a gente consiga ultrapassar governos ruins, grande quantidade de concorrência, briga por preço e etc. Não existe outra coisa a não ser profissionalização da gestão. Que todas as grandes companhias... Grande, né? É isso que eu ia falar agora. É. Todas as grandes companhias têm profissionalização da gestão. E isso não é um direito só das grandes empresas. As pequenas e médias também podem. Não precisa ser grande para organizar. Não precisa ser grande para poder você ter indicadores, dashboards, processos mapeados e padronizados. Não precisa. E eu acho que essa é a maior educação que a gente pode levar para os empresários hoje. Abrir essa mente para esse entendimento. Eu acho que é importante você começar de pequeno, né? É mais a grande realidade desde que você abre a empresa, porra. Pronto. Você já abre a empresa, você tem um sonho de abrir a empresa, né? Já começa organizado. Partir de forma organizada, com a gestão organizada. A cultura vai ser mais fácil de ser disseminada. Quando eu abri a Brave, eu já pensei isso, porra. Você imaginava a Brave da forma que estava hoje, a Brave? Imaginava. É? E como é que você imaginava de futuro ela? Dobrar de funcionários, dobrar de faturamento? Isso é uma pergunta legal. Quando eu abri a Brave, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falava pra Joana, minha esposa, Joana, eu vou ter que ir muitas vezes pro Brasil. Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Porque quando eu abro a Brave, eu sabia que o mercado era muito bom, eu já abri ela com 100% gestão profissional, e eu sabia que ela ia crescer como ela vem crescendo o dobro a cada ano. Então a gente, por exemplo, projeta para o ano que vem, a gente já começar a ter o triplo do tamanho. Então eu projeto para 2030 a gente conseguir atingir aí 10 mil famílias ajudadas pela nossa empresa. Ou seja, serão certamente você tem no seu planejamento estratégico os próximos 5 anos, né? Para ser executado, né? A gente tá falando com base. Com base. A gente tem planejamento estratégico montado, orçamento, tudo montado e organizado para poder chegar até lá, sabendo exatamente o que a gente vai fazer. As coisas podem mudar? Pode, porque o que a gente planeja é aquilo que acontece de fato, nem sempre a gente tem um controle. E aí é onde entra tecnicamente aquela palavrinha, né? É o planejado versus o realizado, né? O orçado versus realizado. A gente orça, planeja, monta cenários, mas depois a gente vai viver. E a partir do momento que a gente vive, a gente vai reajustando a rota para poder a gente chegar no objetivo que a gente deseja. Mas a Brave ela vai crescer muito mais. A gente vai ser a maior empresa de consultoria do Brasil em breve. Isso é legal. Tá registrado aí, viu? Tá registrado. Pode deixar aí gravado. Muito bom. Léo, e falando um pouco também de família, como é que é essa dinâmica de agenda? Pô? Vem pro Brasil, passa 15 dias aqui, né? A família lá agora tá com a filhinha, né, novinha. É difícil, não é fácil, né, Rodrigo? Hoje a Joana... Estando também, só pra concluir, estando também em casa, não quer dizer que tá com a família também 100%, né? Tá indo pro escritório, tá nas empresas, tá viajando também em outros estados, ou melhor, outros países, né? Próximo também lá de Portugal. Como é que é essa agenda? Hoje a Joana, a minha esposa, ela é mestre em psicologia, ela trabalha na multinacional, na área de RH, lá em Portugal. E acaba que ela não tem a facilidade de fazer essas viagens junto comigo. Então, quando eu venho pro Brasil, passo 15 dias em média, dependendo da circunstância, e é aquela coisa, né, saudade, a gente fica com saudade, mas é a missão ela tá em primeiro lugar. É óbvio que a Joana e a Maria Eduarda, que é a minha filha, são duas pessoas que estão guardadas no meu coração, e tudo que eu faço também é por elas e para elas, né? Então eu acho que elas entendem, a Joana principalmente, que me dá um respaldo absurdo para poder, desde o primeiro dia, desde o dia 0 da Brave, a Joana me dá esse respaldo, me dá essa segurança para eu poder desempenhar e desenvolver o meu trabalho. Então é difícil, mas faz parte da missão, e eu vou concluir essa missão até o resto da minha vida. Isso aí, muito bacana. Fiquei muito feliz em poder gravar esse podcast aqui em Recife, queria reforçar, porque você é recifense, né? Eu sou recifense, nascido e criado em Recife, cara. Zona Norte? Não, ZS, eu sou Zona Sul, sou de Boa Viagem. Zona Sul, sou Zona Norte, sou bairrista. Eu sou praia, pô, sou praiano, apesar de ser branco, eu sou praiano, pô. É branco de Portugal, né? São muitos anos em Portugal, o cara acaba que fica longe da praia. Mas é alvirrubro, né? Alvirrubro de coração, isso, né? Sou náutico de coração. Nos une. Não consigo ser outro clube que não seja o meu Náutico, mesmo de longe acompanho, mesmo na dificuldade que tá, mas acompanho. Inclusive eu tenho um grande sonho de um dia, quem sabe, dependendo da circunstância, Rodrigão, ser presidente do Náutico. Olha aí. E colocar uma gestão profissional lá dentro, mesmo sem SAF. Isso é uma boa, né? Já fica registrado, quem sabe. Também. Eu tenho acesso hoje a diretoria, até mudou recentemente, né? Os planos de ações internos do Náutico, porque, até fazendo uma comparação, né, com a questão da educação empresarial, é uma tendência natural dos grandes clubes, porque hoje, por exemplo, aqui em Recife, né, Pernambuco, a gente tem 3 grandes clubes, né, o Náutico, o Sport e Santa Cruz. E são clubes, eu digo, são clubes hoje de futebol, não são clubes, organizações, né,
de esportivas. Até eles têm outros esportes, claro, né? O Sport Recife, por exemplo, se destacou recentemente no basquete feminino, né? Participando de grandes campeonatos nacionais. Mas a gente vê esses 3 clubes como times. A gente não vê como clube, a gente vê time. A gente tem o time Náutico, o time Sport e o time Santa Cruz. É isso. Independente das suas séries, onde eles estão, mas as pessoas que são... O torcedor não muda de time, né? Mesmo o time caindo, vê aí o Santa Cruz na Série D e a turma lá, 10 mil, 15 mil, 60 mil pessoas assistindo o jogo, enfim. Mas eu não quero trazer para a questão empresarial. Quando os times começarem a pensar como clube e pensar como empresa, a coisa muda, né? Completamente. Talvez nenhuma SAF precise. A SAF vem de fato para profissionalizar, mas às vezes uma SAF não precisa, né? Não precisa. Se ele começar a pensar, pô, como é que a gente pode construir legado, né, olhar entradas e saídas, buscar os patrocínios certos, trazer o público, o torcedor para perto, porque eu tenho recorrência já, amigo. Eu tenho quem gosta de mim, Exatamente. Independente do meu resultado, né, tá comigo. Então, como é que as pessoas não conseguem... Né? A gente hoje tem 3 grandes clubes no Brasil que estão fazendo isso já, agora. Né? Tem 3 grandes exemplos, Flamengo, Palmeiras, e pra gente não falar só do eixo, Fortaleza, pô. Perfeito. Fortaleza é um baita de um trabalho lá com o Marcelo Paes. Incrível trabalho. E eu tenho muita vontade de um dia, quem sabe, fazer esse trabalho aí no Náutico. Vamos ver. No dia que a Brave me deixar 100% sem precisar trabalhar, eu vou pra lá. Vou ser candidato a presidente do Náutico para poder ajudar. 100% rico, né? 100% rico, eu vou lá ajudar o Náutico. Porque aí eu posso me dedicar e profissionalizar a gestão do Náutico, e ele nunca mais viveu o que ele está vivendo. Acho que seria a maior contribuição que eu poderia dar. Eu acho que seria o grande lance também, contratar executivo, CEO, pô. Completamente. Não um cara que é empresário e dedica parte do tempo dele ao clube. 100%. Sempre assim. Né? Tem que ser 100%. Se e outra, 100% do negócio, a coisa não anda. A maioria das pessoas que vão lá ocupar essa cadeira, eles depois utilizam como trampolim para a política, né? Para outros negócios, né? Para outros negócios. Esse eu acho que é o maior problema. Inclusive o Náutico teve um grande exemplo aí. Você falou do futuro da Brave aí, nos próximos anos, bacana, né? Mas o que se enxerga de você também no futuro seu, né? Não como empresa, também como empresário, mas como pessoa, assim. Você não se imaginava, ou se imaginava hoje da forma que tá, né? Como é que você imagina você futuramente? Ajudando as famílias, os empresários, mas a Brave aqui no Brasil também, como é que você imagina isso? A Brave, a tendência é que a gente tenha algumas sedes espalhadas pelo Brasil. O meu objetivo... Vamos ter em Recife? Sim, também em Recife, São Paulo, Recife, Fortaleza, entre outras cidades, também lá na Europa. E a gente quer tornar ela não só nacional, mas como também internacional. E o objetivo sempre, Rodrigo, é ajudar pessoas, cara. Ajudar pessoas. Então, o meu objetivo é formar vários lugares que possam ajudar mais e mais pessoas. Porque, de novo, a empresa é ferramenta de construção do sonho e do pesadelo. E aí eu tenho que saber o que é que eu vou fazer no meu dia a dia para poder levar ela para um lado ou para o outro. E a minha ideia, meu objetivo, minha missão de vida nessa passagem de 80 anos aqui na Terra é essa. É levar para Rodrigos, levar para outras pessoas que são pais, mães, que têm compromissos nas suas casas, que querem ter prosperidade, que têm centenas, milhares de funcionários que também fomentam não só a economia, mas também que sustentam famílias. É levar para essas pessoas ainda mais prosperidade. Esse é o meu objetivo de vida nessa passagem aqui na Terra. E é isso que eu quero fazer até o fim. Muito bom, Léo, muito bom. Quem quiser seguir você nas redes sociais, seguir a Brave, quais são os seus arrobas aí? Leonardo Leão Off, lá no Instagram, todos os dias eu tô lá, mostrando um pouco do... OF só, né? E oficial, né? Leonardo Leão OF e oficial. Não é off de desligado não, né? Não. Off, sempre ligado, esse é aqui mais 220. Vai voltar lá em Portugal, hein? É 220 também. Por isso. E a Brave é Brave Educação Empresarial, @Brave Educação Empresarial. E a gente tá lá todos os dias trazendo conteúdo gratuito. Mesmo com a agenda cheia, eu sempre busco responder perguntas, sempre estou ali gerando alguma coisa, porque eu sei que muitas vezes uma coisa ou outra que você fala interfere e ajuda de alguma forma as pessoas que estão lá. E outra, óbvio, né? Também sou o cara que difunde a minha marca, então estou lá também por esse motivo. Movimento gera movimento, né? Movimento gera movimento. Dizia Fred Alecrim, massa. É isso aí, show de bola. A gente tem um jargão aqui no nosso podcast, Léo, que é o podcast mente, o lado bom da vida. Eu queria saber de você, qual é o lado bom da vida? É a vida, Rodrigão. É viver. A vida é muito boa, cara. A gente pode tudo que a gente quiser e as pessoas precisam ter esse discernimento. Tudo que a gente quiser ser, a gente pode ser. Eu falo pra minha filha todos os dias: pai, eu não consigo. Consegue. Você consegue tudo que você quiser, minha filha. Então o lado bom da vida é essa vida. Porque em nenhuma passagem vai ser melhor do que essa vida aqui. De abundância, de boa alimentação, de boas pessoas. Então o lado bom da vida é a nossa vida que a gente tem aqui. Maravilha. Meu irmão. Rodrigão, brigadão, velho. Tamo junto. Prazerzaço. Massa, muito bacana bater um papo aqui com Leonardo Leão, ele que é CEO da Brave Educação Empresarial, um cara apaixonado por mudar a vida das pessoas.
Quem já nos segue no Instagram já sabe, né? @heavymensch, estamos sempre lá, trazendo sempre bastante conteúdo. Conteúdos, na verdade, que conseguem te trazer inspiração, né? Conexões que de fato transformam e construindo aí cada vez mais o nosso legado ao longo aí dessas mais de uma década com a Mensch, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí. Hoje, inclusive, a gravação não só foi aqui em Recife, Léo, como estamos gravando o podcast Mensch aqui no estúdio Offbox, aqui na Zona Sul, em Boa Viagem, do ladinho aqui do Shopping Recife. Então, quem quiser conhecer um pouco a estrutura, segue lá no @ também, o @Offbox Studio, um estúdio que pensa de fato fora da caixa, que tem uma entrega muito bacana. Adorei o pessoal aqui, tá todo mundo de parabéns aí. Muito bom ter mais um parceiro, mais um fornecedor, mais alguém que acredita também na nossa jornada, no nosso legado e contribui, né, para o desenvolvimento do nosso ecossistema de empreendedorismo. Super importante. Né? E a gente foi recebido aqui, eu fui recebido maravilhosamente bem. Você chegou até antes de mim, né? Cheguei antes de você, fui muito bem recebido. Eu acho que fica aí também a dica para quem quiser conhecer aqui o Offbox. Pronto, tá então, Estúdio Offbox, venha fazer seu podcast aqui também, vamos cada vez mais disseminar conteúdos que inspiram pessoas. Léo, mais uma vez, obrigado. Pessoal, Offbox, valeu. Mais uma vez, obrigado também. E a todos vocês, fiquem com Deus e até nosso próximo podcast. Valeu. Valeu. Você ouviu mais um podcast Mensch. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.